Está começando o Revista TST, a sua revista eletrônica com as principais notícias da semana no Tribunal Superior do Trabalho. E no programa de hoje você confere: SDI1 reconhece a existência de vínculo de emprego entre trabalhador terceirizado e o banco Itaúcard. Empregada gestante não consegue anular pedido de demissão. No quadro Quero Post, vamos saber como o patrão deve proceder em caso de mudança de função do empregado. E ainda, TST lança visitas guiadas e entra no circuito turístico e cultural de Brasília. O Revista TST está no ar. O Revista TST de hoje começa trazendo um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Um operador de telemarketing que trabalhou como terceirizado para o banco Itaúcard conseguiu ter reconhecido o vínculo de emprego com a instituição. A decisão foi por maioria de votos. Veja como foi o julgamento. Inicialmente, o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia considerou a existência de vínculo de emprego, já que o trabalhador foi contratado por uma empresa terceirizada para atuar como operador de telemarketing para o banco Itaúcard. Mas, entre as atividades exercidas, ele retinha cartões, analisava faturas e executava outras funções típicas de bancários. Ao julgar procedente o pedido de vínculo de emprego, o regional citou a súmula 331 do TST, que considera a terceirização ilícita quando há contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços. A súmula ainda diz que não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados, ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Para o TRT, ficou demonstrado que o operador prestava serviços diretamente ao banco. A empresa terceirizada e o Itaúcard recorreram ao TST. Para a defesa do banco, houve violação ao artigo 2º da CLT, que define o empregador como a empresa individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. E também ao artigo 3º da mesma lei, que define o empregado como toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual sob dependência deste e mediante salário. Os ministros da 8ª turma concordaram com o argumento e afastaram o reconhecimento do vínculo de emprego entre o operador e o Itaúcard. O operador de telemarketing entrou com embargos na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Para o relator do caso na SDI1, ministro Alexandre Agra Belmonte, a turma, ao negar o vínculo de emprego, contrariou a súmula 331 do TST e, por isso, o recurso deveria ser aceito. Diante da subordinação de inserção na dinâmica da estrutura da empresa, impõe-se a declaração de vínculo de emprego direto com o tomador de serviço, o que consta nesses expressos termos da súmula 331 em seu item 1. O ministro João Oreste Dallazen entendeu de forma contrária. Para ele, o recurso não deveria ser conhecido. Pessoalidade e subordinação quanto ao serviço prestado ao banco. Não houve. Asseverou ainda que as atividades do reclamante relativas à administração de cartões de crédito não se inserem na atividade fim do banco. O ministro Brito Pereira acompanhou o relator e ressaltou o acórdão do Tribunal Regional. Eu percebo aqui, senhor presidente, identifico a instância da prova, identificou mesmo a atividade do reclamante inerente às do banco. Por isso, eu estou pedindo a máxima venha o ministro Dallazen para acompanhar o nobre relator. Votaram com o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, os ministros Cláudio Brandão, Brito Pereira, Guilherme Caputo Bastos, Valmir Oliveira da Costa, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Scheuermann e o vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, ficando vencido o voto divergente do ministro João
João Oreste Dallazen. Por maioria, os ministros da SDI1 reconheceram a existência de vínculo de emprego entre o operador de telemarketing e o Banco Itaúcard. E na sessão 2 de dissídios individuais do TST também teve julgamento de destaque. E quem acompanhou os trabalhos por lá e tem mais detalhes pra gente é o repórter Dalai Solino. Olá, Dalai. Oi, Ana. Os ministros analisaram o processo de uma trabalhadora que em 2004 foi promovida a superintendente da Infraero. Em 2005, passou a exercer função de assistente 1 da mesma superintendência. Os dois cargos eram de confiança. Mas em 2008, quando a unidade onde ela trabalhava foi incorporada, a profissional acabou sendo dispensada. Ela recorreu então à justiça alegando não ter recebido a progressão especial da Infraero, que permite ao empregado que ocupa a função de confiança por 3 anos ou mais o direito à progressão especial na proporção de 70,26% do valor da remuneração em caso de dispensa. Na SDI2, os ministros negaram o pedido da trabalhadora por entenderem que o recurso estava equivocado. Veja mais detalhes na reportagem. A trabalhadora recorreu à justiça após decisão de primeira instância que considerou legal a anulação da gratificação a que ela acreditava ter direito, já que a Infraero é caracterizada como empresa da administração pública, com base no artigo 37 da Constituição Federal. Ela então recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins. A empregada afirmou que o direito de receber a progressão foi criado pela própria empresa e que depois a Infraero negou esse direito de recebimento de 70,26% do valor equivalente ao da remuneração estabelecida para a função que ela exercia e que essa atitude contrariou um direito adquirido. A Infraero defendeu que, de acordo com o estatuto da entidade, a progressão é concedida com autorização do ministro da Defesa, o que não aconteceu, segundo a empresa. O regional considerou que a trabalhadora não teria direito à progressão porque a sentença de primeira instância em nenhum momento faz qualquer alusão à possível violação dos dispositivos legais citados pela trabalhadora. E ainda afirmou que a empregada não teria questionado o juízo sobre as questões por ela levantadas. O caso foi levado à sessão 2 de dissídios individuais. A relatora, a ministra Maria Helena Malman, manteve o mesmo entendimento do TRT. Para ela, o pedido da trabalhadora foi feito de forma tecnicamente equivocada e esbarra na súmula 298 do TST, que diz no primeiro item que a conclusão a respeito de uma violação literal à lei pressupõe pronunciamento explícito, na sentença que será cancelada, sobre a matéria discutida. A ação rescisória consiste em instrumento processual voltado à correção de vícios graves na formação da coisa julgada, jamais podendo ser utilizada como sucedâneos recursal. Em assim sendo, quando calcada no artigo 4855 do CPC 73, deve observar os marcos jurisprudenciais das súmulas 83, 298 e 410 do TST. A diretriz contida nesses verbetes tem por escopo impedir que, com o ajuizamento da ação rescisória, a parte satisfeita com a coisa julgada inaugure nova fase recursal. O ministro Lélio Bentes reforçou o voto da relatora. A sentença lastreou-se exclusivamente no aspecto da suposta nulidade da norma empresarial. Foram interpostos em base de declaração que não insistiram na questão do direito adquirido, né? Buscaram combater apenas o aspecto da nulidade. É de se exaltar que a sentença dos embaixos de declaração não foi trasladada integralmente, só o relatório, não é? O que nos impede, então, aferir de forma completa e adequada se teria havido ou não questionamento da matéria. De forma unânime, os ministros da SDI2 seguiram o voto da ministra relatora e negaram o provimento ao recurso, não concedendo a gratificação à trabalhadora. E tem novidade no ar. A página de estatística do Tribunal Superior do Trabalho está com novo conteúdo e novo formato para facilitar o acesso e a consulta às informações, inclusive com gráficos de conteúdo interativo. Na página inicial, o internauta encontra notícias sobre a Justiça do Trabalho, as últimas publicações da Coordenadoria de Estatística, resultados de trabalhos e pesquisas mais recentes. Acesse www.tst.jus.br/estatística. E no próximo bloco,
Quero post. Vamos conferir a dúvida de um porteiro sobre mudança de função. Como o patrão deve proceder nesses casos? O Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir alguns casos de destaque. Eu começo com um destaque que é da primeira turma. Um frigorífico vai ter que reintegrar um trabalhador que foi demitido após apresentar sintomas de mal de Parkinson. Em defesa, a empresa sustentou que a dispensa não foi discriminatória, já que nem tinha ciência da doença. Mas o TRT da 2ª Região em São Paulo observou que o Parkinson é considerado uma doença grave e a empresa não teria comprovado a regularidade da dispensa. No TST, esse entendimento foi mantido. O relator do caso, o ministro Hugo Carlos Scheuermann, lembrou que é do empregador o ônus de demonstrar que a dispensa ocorreu sem que a empresa soubesse do estado de saúde do empregado, a fim de afastar a presunção de discriminação. Para o ministro, não ficou comprovado que a dispensa ocorreu por outro motivo, que não pela doença profissional. E a 7ª turma negou o pedido de anulação de dispensa feito por uma trabalhadora que, mesmo sabendo que estava grávida, pediu demissão e depois tentou converter o pedido em dispensa imotivada para receber indenização referente ao período de estabilidade. Em defesa, a empresa sustentou que a trabalhadora teria agido de má fé, pois em momento algum comunicou seu estado gestacional e só tentou restabelecer o vínculo após o nascimento do filho. Ao julgar o recurso da trabalhadora, o relator do caso no TST, ministro Vieira de Mello Filho, observou que não se tratava de arrependimento do pedido de demissão ao descobrir que estava grávida, mas de abuso do direito à estabilidade, o que atenta contra o princípio da boa-fé e desvirtua a finalidade socioeconômica do direito constitucional. E a 2ª turma entendeu que não é da competência da Justiça do Trabalho julgar a ação sobre processo seletivo de estágio em fundação pública. O Ministério Público do Trabalho recorreu à Justiça Trabalhista pedindo que a Fundação Cultural Piratini, Rádio e Televisão de Porto Alegre, fosse obrigada a realizar processo seletivo para contratar estagiários, observando assim princípios da impessoalidade e da publicidade. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul aceitou a reivindicação ao entender que os critérios de escolha dos candidatos não eram claros. A Fundação Cultural Piratini recorreu então ao TST, sustentando que a contratação de estagiários é ato administrativo que precede a relação de trabalho, fora, portanto, da competência da Justiça Trabalhista. O argumento foi aceito pela relatora do caso na 2ª turma, ministra Adelaide Miranda Arantes. Eu trago precedentes no meu voto e conheço do recurso de revista por violação do artigo 114, inciso 1 da Constituição, e dou provimento para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a causa e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual. A decisão foi unânime. E o giro de notícias continua. O destaque agora é da 5ª turma. A rede Carrefour foi condenada a pagar R$15 mil de indenização por dano moral por ter dispensado por justa causa um açougueiro acusado de furtar um boné. Na justiça, a empresa tentou reduzir o valor, mas não conseguiu. O relator do caso, na 5ª turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, destacou que, segundo o TRT de Minas Gerais, ficou comprovado que a empresa atribuiu ao empregado o crime de furto sem que houvesse prova robusta nesse sentido. O relator acrescentou ainda que a quantia arbitrada é adequada para compensar o ato ilícito praticado pela empregadora. A decisão foi unânime. E esse caso repercutiu em nossas redes sociais. Na página do TST no Facebook, foram vários comentários. Na opinião do Paulo Guerreiro, por exemplo, acusação sem provas é crime. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E chegou a hora de esclarecer dúvidas trabalhistas postadas nas redes sociais com a hashtag QueroPost.
E a pergunta de hoje, enviada pelo Facebook, é do João Antônio Bernardes. Ele conta que está registrado como porteiro, mas o chefe quer colocá-lo em outro posto como segurança. Ele quer saber se é necessário fazer a rescisão do contrato de porteiro antes ou se pode só mudar a função na carteira de trabalho. Vamos conferir. Ageu trabalha há mais de 3 anos em uma empresa de ônibus em Brasília. Já foi manobrista, cobrador e hoje é motorista. Minha vida pessoal melhorou porque eu ganhei a profissão, né, de motorista, e em questão de salário, né, também aumentou, né. Na questão de custo, né, benefício também, tudo foi para melhor. A mudança de função veio depois que Ageu participou de um processo seletivo da empresa para cobrir as férias de motorista. Com certeza uma melhoria, né, para todos nós, né, que tem essa oportunidade que a empresa oferece. Sem dúvida, muito bom. No caso de mudança de função, o artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê que é lícita a alteração nos contratos individuais de trabalho, desde que seja mútuo o consentimento e que não traga prejuízos ao empregado, seja direta ou indiretamente, sob pena de nulidade da cláusula que infringiu a lei. E como fica o contrato de trabalho quando há essa mudança de função? Deve haver a rescisão contratual? Não é permitido o empregador rescindir o contrato do empregado para recontratá-lo imediatamente em outra função. Isso é a presunção que se tenha de que isso foi feito em fraude à lei. E a jurisprudência é tranquila, pacífica, no sentido de considerar esses 2 contratos de trabalho como um só, a unicidade do contrato de trabalho. A alteração deve ser anotada na carteira de trabalho do empregado, sendo assegurados os direitos trabalhistas. Não precisa necessariamente que essa alteração de função tenha um contrato formalizado. É preciso que ele prove que tenha havido consentimento do empregado, né, para aquela alteração de função e que essa alteração de função, evidentemente, a formalidade exigida é o registro na carteira de trabalho dele, naquela parte das anotações gerais, em que tem as alterações de contratos de trabalho que você faz lá, coloca, a partir da data tal, ele passou a exercer a função X. Quando esses direitos não são garantidos, ou o empregador altera a função do empregado sem o consentimento dele, o profissional pode pedir a rescisão indireta do contrato na Justiça do Trabalho, que é quando o empregador comete uma falta grave que motiva o rompimento do vínculo empregatício por parte do empregado. Ele pode entrar na Justiça e pedir rescisão indireta, como ele pode entrar na Justiça pedindo para voltar para o cargo anterior. Ou seja, para declarar a nulidade daquela alteração em pejus, ou seja, em seu prejuízo, que ocorreu no contrato de trabalho. O juiz Luciano Frota esclarece ainda que não é necessário o consentimento do empregado para a reversão da função de confiança. A reversão dessa função de confiança, ou seja, a retirada dessa função de confiança, a perda dessa função de confiança e o retorno dele ao cargo efetivo é possível sem mútuo consentimento mesmo, porque isso não é considerado alteração do contrato de trabalho. E no próximo bloco, TST lança visitas guiadas e entra no circuito turístico e cultural de Brasília. Voltamos com Revista TST. Veja agora outras notícias de destaque. O presidente da República, Michel Temer, encaminhou ao Senado Federal o nome do desembargador Breno Medeiros para o cargo de ministro do TST, na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Barros Leveniagem. O desembargador agora será sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e, posteriormente, sua indicação será submetida ao plenário da Casa. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos e representantes dos trabalhadores de empresas metroviárias e ferroviárias de diversas partes do país assinaram acordo no TST que evita uma greve da categoria. A audiência foi mediada pelo vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, que sugeriu a manutenção das cláusulas sociais, como auxílio creche, licença maternidade e condições de concessão de adicional de periculosidade, entre outros benefícios, com os valores atuais.
Em relação às cláusulas econômicas, como reajuste salarial, a questão vai ser julgada pela seção de dissídios coletivos do TST e terão reflexos nos valores dos benefícios sociais. E os trabalhadores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares suspenderam a greve da categoria após assinarem acordo no TST. A paralisação, que mobilizou mais de 23 mil empregados da área da saúde em todo o Brasil, foi para cobrar avanços nas negociações do acordo coletivo com a empresa. Para resolver o conflito, a vice-presidência propôs nova negociação no prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, com a intermediação do TST. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal de Contas da União firmaram acordo que vai tornar mais eficiente o pagamento de dívidas trabalhistas. A parceria prevê cooperação técnica entre o CSJT e o TCU, que vai permitir identificar o patrimônio dos devedores por meio de acesso a banco de dados dos órgãos para análise de dados financeiros dos condenados pela Justiça do Trabalho. De forma que, com todo esse instrumental, consigamos fazer com que o trabalhador que ganhe, não só ganhe mais leve e em pouco tempo, e facilitar também a vida, muitas vezes, das empresas, dos devedores, para rapidamente resolver a questão, para não ficar com pendências trabalhistas. O Tribunal Superior do Trabalho lançou o projeto TST de Portas Abertas, que permite que o público externo conheça as instalações da Corte em visitas guiadas e gratuitas. A ideia é mostrar à sociedade como é o funcionamento da mais alta Corte do Judiciário Trabalhista. O Tribunal Superior do Trabalho lançou o projeto TST de Portas Abertas, que permite ao público externo conhecer as instalações da Corte em visitas guiadas e gratuitas, que ocorrem aos sábados. Assim como outros prédios públicos da capital federal, o TST entra agora para o circuito turístico e cultural de Brasília. Nós temos esse prédio tão bonito de Oscar Niemeyer, do Tribunal Superior do Trabalho, e que nós queríamos um pouco divulgar o que ele tem por dentro, o que ele traz de história, e com isso abrindo as portas a toda a população de Brasília e do Brasil, nós podemos fazer com que se conheça cada dia mais a história da Justiça do Trabalho, desde 43, com a CLT. A visita inaugural contou com a presença do presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. Logo no começo do passeio, o visitante pode conhecer a obra sobre nácar, uma estrutura a céu aberto. Na peça que fica sobre o espelho d'água na área externa do prédio, a Justiça do Trabalho é simbolizada por uma concha. Dentro dela, uma pérola com o mapa mundi em relevo, representando as relações do mundo com o trabalho. Francisco Brenan, um dos maiores ceramistas do país, criou 2 murais que decoram hoje uma das entradas do tribunal. Os painéis representam a evolução do trabalho humano, com destaque para as áreas da indústria e do comércio. Também no térreo ficam as obras do artista plástico Atos Bulcão. Durante a semana, nós temos em torno de 250 estudantes que frequentam aqui o nosso tribunal para assistir sessões de julgamento e, ao mesmo tempo, alguma parte do tribunal acabam conhecendo. O que nós estamos fazendo agora, aos sábados, é mostrar o tribunal naquilo que ele tem de mais artístico, mais belo, em termos de obras de arte. Divididos em grupos, os visitantes passam por 9 pontos do tribunal, como o plenário, o Salão Nobre Papa Leão XIII, o gabinete presidencial, além dos jardins suspensos. Uma área verde que fica no 6º andar. No local, o visitante encontra um pequeno lago artificial e até árvores frutíferas, como essa jabuticabeira. E que tal conhecer um pouco mais sobre a história da Justiça do Trabalho? O memorial do TST é composto por peças que retratam a história da justiça trabalhista. Por aqui é possível ver documentos históricos, mobiliários de época, medalhas, insígnias, além de esculturas de personalidades que fizeram parte da instalação do judiciário trabalhista do país. Eu achei muito interessante, eu achei que é essencial ter essa abertura, né, essa oportunidade das pessoas conhecerem, né, as instituições do Brasil. Uma ideia muito boa do TST, abrindo as portas, né, para
para a população conhecer tudo aqui. Achei maravilhoso. As visitas guiadas ocorrem todos os sábados em 2 horários, às 3 e às 4 horas da tarde. Toda segunda-feira, às 7h30 da noite, você acompanha aqui na TV Justiça o programa Jornada, produzido pelo TST em parceria com os 24 TRTs. E nós vamos agora saber mais sobre a próxima edição do programa com a apresentadora Carolina Sete. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. O Jornada desta semana traz uma reportagem especial em comemoração ao Dia Nacional do Trânsito, que vai falar sobre o dia a dia dos caminhoneiros nas estradas do país. Quais são os riscos que envolvem a profissão e a que condições de trabalho muitos deles se submetem? No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é a conjuntivite, uma doença que é altamente transmissível, principalmente para quem trabalha em locais fechados. Em Jaci, Paraná, Rondônia, multa aplicada pela Justiça do Trabalho beneficia crianças e adolescentes de uma escola da cidade. E no quadro Trabalha Brasil, você vai conhecer a profissão de adestrador de cães. Tudo isso e muito mais, Ana, no Jornada desta semana. Ele vai ao ar segunda-feira, às 7h30 da noite. É com você. Ok, Carolina, muito obrigada e até a próxima. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.